Fala pessoal, muito bom dia. Temos aí mais um dia de queda para parte de Europa. Basicamente, o fantasma da inflação volta a assombrar aí os mercados ao redor do mundo. Hoje, a gente teve a publicação dos dados de inflação do Reino Unido e ele veio aqui, como vocês podem ver, acima da expectativa, é mais forte, né, e acima da expectativa. Então, vindo aí com 8,7% a inflação anual deles, e também teve aí um aumento de 1,2% na mensal. Então, a inflação é para o consumidor pegando forte e fica aquela questão, né? Europa vai ter que aumentar mais a taxa de juros e manter ela alta por mais tempo. Isso acaba aí realmente desanimando muito os mercados, principalmente lá na Europa, né? Então a gente vê aí o Eurostoxx 50, com as maiores 50 ações lá na zona do euro, e a gente tem uma queda aí de 1,6%, uma queda bem expressiva, né? Para os mercados deles lá é bem relevante. Quando a gente olha para o nosso aqui, né, 1,6 é fichinha. A volatilidade do nosso mercado é muito maior, né? China também está aí com risco de default, várias cidades que estão bem endividadas, não sabem como é que vão pagar, isso acabou pegando o mercado também lá. E soma também aí para a Europa, né, essas questões, Estados Unidos, mas o fato é que lá a gente vê aí Xangai caindo 1,28, a gente vê também Hansen caindo 1,82, e complica, né? Complica essa questão. Aí já estão falando numa terceira onda de Covid. Terceira? Já nem sei mais quantas ondas foram, né? Mas mais uma onda de Covid lá, enfim. Tá bem estranho. China é bem estranho, na verdade, né? A gente vê aí Japão também em queda, uma queda mais tímida, mas ainda assim um pouco relevante, né? 0,85%. Coreia do Sul, 0 a 0. Eu não vi, mas provavelmente para estar nessa flutuação lá, eles devem, às vezes, até estar num feriado, tá? Para estar 0 a 0. Mas eu não tenho certeza nesse momento. Eu não vi a agenda deles hoje. Para Austrália, a gente tem uma queda de 0,63% e temos aí Taiwan subindo 0,04% para salvar a parte de Ásia e Pacífico, né? Mas também subindo praticamente nada, né? A gente vê S&P e Nasdaq também caindo 0,25% para S&P e 0,29% para Nasdaq. Tende a ser um dia mais pesado. Lá nos Estados Unidos também tem uma questão do teto de gastos deles, né? Que é um negócio que vem ano após ano, né, sendo aumentado. E esse ano novamente aí é pedido que seja feito um aumento no teto de gastos. Porém, não está tendo um acordo entre a base do governo e a oposição. Então, o mercado começa a ficar um pouco estressado, porque ontem houve declaração dizendo que eles estão longe aí de um acordo, porque nenhum dos lados quer ceder. E, enfim, é um negócio que provavelmente não vai acontecer, porque, de novo, se eu não me engano, são 67 anos já, ano após ano, que chega nessa aí não acontece nada de default, né? Default seria os Estados Unidos realmente não conseguir aí dinheiro para arcar com suas dívidas e ter que acabar fechando temporariamente alguns pontos do estado, como às vezes alguns colégios, hospitais, enfim, algumas coisas nesse sentido de serviços essenciais que são providos pelo governo lá, né? Porém, muito dificilmente vai acontecer. Provavelmente ali nos 45 do segundo tempo eles vão fazer um acordo para realmente não dar default, né? E a gente vê hoje um petróleo subindo 1,55%. Ontem tivemos declaração aí também de um membro da OPEP falando: pera lá, vocês aí que estão especulando com a queda do petróleo, tome muito cuidado, porque com a falta de demanda e os preços nesse patamar, para nós não é interessante. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente aí cortar mais a produção para fazer com que o preço suba. Então, tome cuidado, você especulador. Basicamente foi esse o recado. Praticamente com essas palavras, né? Só que em árabe. A gente tem hoje um dólar DX basicamente no 0 a 0, né? Subindo 0,01% nesse momento.
por mais que esteja caindo aí no mundo, né, a gente não está vendo um reflexo na moeda. Então a gente tem mais um impacto realmente nas bolsas e a moeda está ficando em um segundo plano nesse momento. Contra os países emergentes, o dólar está misto nesse momento, caindo aí principalmente perdendo valor, né, contra a moeda, o peso mexicano, tá? Hoje, mais um dia de forte queda para esse mercado de minério de ferro, caindo 4,61% nesse momento. Impacta bastante a nossa Vale do Rio Doce. Por outro lado, a Vale tem uma notícia positiva que ela não vai precisar pagar, não lembro agora a cifra, mas naquele caso de Brumadinho lá, que estava ainda tendo alguns julgamentos jurídicos aí, e ela não vai precisar pagar uma determinada parcela lá. Então dá uma contrabalanceada aí para a Vale. Porém, acredito que com uma queda de 4,61% e toda essa questão aí, um azedume global, né? A chance é que realmente penda mais para o lado negativo aí, quando a gente fala de Vale do Rio Doce. Agrícolas, a gente teve aquela questão da soja, dos earrings. O Biden veio lá falando, não vai ter, não vamos fazer, não vamos conseguir fazer. E a agência reguladora lá veio e falou, não vamos fazer no momento, mas isso vai ficar em aberto essa questão aí para a gente implementar ela no futuro. Soja que havia subido anteontem 30 cents por bushel, ontem já entregou 20 cents, então entregou 2/3 aí da alta que teve no dia anterior, né? E hoje vem caminhando para entregar o restante, tá? Então a gente vê hoje nas agrícolas em Chicago uma queda para o trigo, queda para o milho, queda para o complexo da soja, só aí o café que vem subindo, né? Mas o café também caiu ontem e hoje aí está recuperando um pouquinho dessa queda. A principal queda de hoje vai para o trigo, que provavelmente deve puxar o milho também na carona. É até um pouco estranho a gente ver ele caindo 1,14 nesse momento e o milho caindo apenas 0,07. Em termos de agenda, a agenda continua fraca nessa semana, ela está bem fraca. E a gente vai ter então um discurso às 11 horas da Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro lá nos Estados Unidos. Provavelmente ela vai bater em cima dessa questão do default aí, do quanto é ruim se acontecer, enfim, que deve se chegar num acordo, mas mais do mesmo, né? Não deve chamar tanta atenção não. Às 11h30 a gente vai ter estoques de petróleo bruto. Esse aqui é um pouco mais interessante, se a gente soma aquela fala do membro da OPEP. E a gente tem também estoques de petróleo em Cushing, às 11h30. Na parte da tarde, 1h10 da tarde, a gente tem discurso do Waller, que também é um membro do Fed, que vai seguir naquela sequência lá de expectativas aí para taxa de juros futuro, né, lá nos Estados Unidos. As apostas continuam precificando que na próxima reunião não haja um aumento e fica aberto aí, né, para as próximas reuniões.